Olá, eu me chamo Jennifer, eu sou aluna do curso de farmácia do Unifunvic e está no ar Saúde em Movimento. E no programa de hoje iremos falar um pouco sobre a esquistossomose. A esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é uma doença endêmica que afeta diversas regiões do Brasil, especialmente o Nordeste e o Sudeste. Os estados como Alagoas, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais são áreas de maior risco. Entre 2010 e 2022 foram realizados mais de 10 milhões de exames em áreas endêmicas. Desses, cerca de 3,8% detectaram ovos de esquistossoma mansoni, com uma queda no percentual de positividade ao longo dos anos, passando de 4,7% em 2010 para 2,6% em 2022. Infecções severas com alta carga parasitária também diminuíram ao longo dos anos, de 0,3% em 2010 para 0,1% em 2022. Entre 2010 e 2022, caramujos infectados foram encontrados em 78 localidades. Durante este período, ocorreram 2.389 internações por esquistossomose, com uma queda expressiva após 2020. Já os óbitos totalizaram 6.130, com uma média de 472 por ano. E agora iremos apresentar a morfologia e o ciclo de vida do parasita e as características e o quadro clínico dessa doença. O esquistossoma mansoni passa por diversas transformações ao longo do seu ciclo de vida. Iremos conhecer as formas principais dele. Após penetrar a pele, a cercária perde a sua cauda, muda o seu modo de respiração e ganha resistência ao sistema imunológico, resultando no novo estágio conhecido como esquistossoma. Este migra para o sistema intrahepático para amadurecer. Os vermes adultos apresentam-se como vermes dioicos e morfologicamente são delgados e longos. O macho mais curto possui um canal onde abriga a fêmea e ambos possuem ventosas para fixação. O ovo mede cerca de 110 a 180 micrômetros de comprimento, com um espinho lateral saliente e agudo, e apresenta uma resistente casca dura. Já o miracídio é coberto por células epiteliais pavimentosas ciliadas, e em sua extremidade anterior abre-se um par de glândulas adesivas e uma glândula de penetração. Dentro do molusco, o miracídio perde seu revestimento epitelial ciliado e gera esporocisto, que depois liberam cercárias. A cercária mede cerca de 500 micrômetros de comprimento e possui um grande número de células musculares. Ela é composta por ventosa oral, segmento do corpo e cauda, que mede cerca de 300 micrômetros. Essa cauda é perdida durante o processo de penetração no hospedeiro definitivo. A esquistossomose tem um ciclo de vida que envolve humanos e caramujos, começando pelos humanos, que são infectados, eliminando os ovos do parasita pelas fezes ou urinas na água. Esses ovos liberam larvas chamadas miracídios. Os miracídios procuram o caramujo e penetram no mesmo, onde acabam se multiplicando e viram cercárias. As cercárias elas saem do caramujo, nadam na água e buscam penetrar a pele de alguém que entrou nesse ambiente. Penetrando no humanos, as cercárias penetram na pele, viram esquistossomos e chegam na corrente sanguínea, indo parar no fígado. Em resumo, a doença acontece porque o ciclo continua na água e com a falta de saneamento básico. A esquistossomose é transmitida pelo contato com a água contaminada. As principais características são os sintomas. Na fase inicial, ele pode causar febre, coceira e mal-estar. Na fase crônica, aparece um aumento do fígado e baço, abdômen inchado, problemas intestinais ou urinários, tendo também as complicações, danos do fígado, hipertensão, anemia e desnutrição. O diagnóstico pode ser por exame de fezes ou testes de ultrassonografias. A esquistossomose é uma doença grave, mas é evitável com as medidas de saúde pública. Agora que já vimos o ciclo de vida do parasita e como ele infecta o corpo humano,
É hora de entender o que acontece depois que o esquistossoma entra no organismo. Vamos falar sobre o quadro clínico da esquistossomose, ou seja, os sinais e sintomas que podem surgir. A doença pode se manifestar de diferentes formas, e é importante conhecer essas fases para saber o que esperar. Sobre os sintomas gerais, quando os esquistossomos entram na pele, eles podem causar uma coceira intensa, manchas ou bolhas no local, que é chamada coceira do nadador. Geralmente se dá nas pernas ou nos pés. No entanto, muitas pessoas infectadas não apresentam sintomas, mas, quando eles surgem, a doença pode ser dividida em duas fases, a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda é mais comum em pessoas de áreas onde a esquistossomose não é frequente, e os primeiros sinais incluem coceira e vermelhidão no local onde o parasita entrou. Cerca de 2 a 12 semanas depois, quando os parasitas adultos começam a colocar os seus ovos, algumas pessoas podem apresentar sintomas, como erupções na pele, febre, calafrios, tosse, dores musculares, cansaço, mal-estar, náuseas e dores na barriga. Os gânglios linfáticos podem inchar temporariamente. Esse conjunto de sintomas é chamado de febre de Katayama. A fase crônica começa após 6 meses da infecção e pode durar muitos anos. A gravidade varia de acordo com a quantidade de parasitas e onde eles depositaram seus ovos. Se a infecção continuar, o corpo reage com inflamação e cicatrização dos tecidos. Na fase crônica, existem 3 principais formas. Na forma intestinal, o principal sintoma é a diarreia, mas também pode haver perda de apetite, cansaço e dores na barriga. Na forma hepatointestinal, os sintomas são semelhantes, só que mais graves, com o aumento do fígado. E na forma hepatoesplênica, tanto o fígado quanto o baço aumentam de tamanho, fazendo a pessoa sentir um tumor na barriga. Com o tempo, podem aparecer varizes no esôfago, levando a vômitos com sangue e fezes escuras, além de acúmulo de líquido na barriga, a famosa barriga d'água. A fase crônica é muito mais comum do que a fase aguda. É causada pela resposta do corpo aos ovos do parasita, resultando em inflamação intensa, formação de granulomas e cicatrizes nos tecidos. As complicações crônicas da esquistossomose são mais frequentes em áreas onde a doença é comum, devido à exposição repetida e alta carga de parasitas. No entanto, nem todos os infectados desenvolvem sintomas na forma crônica. Alguns indivíduos continuam eliminando os ovos nas fezes, mas sem apresentar os sinais da doença. Ou seja, eles estão contaminados, mas sem os sintomas visíveis. Para concluir, a esquistossomose pode ser assintomática ou levar a sérios problemas de saúde, dependendo da fase da infecção. A melhor abordagem é sempre estar alerta aos sinais e buscar tratamento cedo. Assim, você pode proteger sua saúde e evitar complicações futuras. E neste último bloco, iremos apresentar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção da esquistossomose. O diagnóstico da esquistossomose é realizado através do exame de fezes, em que a gente busca encontrar os ovos do parasita dentro das fezes do paciente. Existem outros exames que o médico pode solicitar, como por exemplo o teste de anticorpo e, em casos mais graves, uma ultrassonografia da barriga ou uma biópsia da mucosa intestinal ou da bexiga do paciente. O principal tratamento para a esquistossomose é um medicamento chamado praziquantel. Esse medicamento ele pode ser utilizado nos casos mais simples da doença, em que o paciente utiliza uma dose única. Nos casos mais graves da esquistossomose, o paciente pode chegar a utilizar a medicação de 6 a 8 semanas, vai depender do estado e da gravidade do paciente. Esse remédio, praziquantel, ele é disponível gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Em 1985, o Brasil implementou o Programa Especial de Controle da Esquistossomose, PES, com o objetivo de controlar a disseminação da esquistossomose em áreas endêmicas. Uma das medidas mais importantes desse programa é a promoção da educação em saúde para as populações dessas regiões, visando a mudança de comportamento nas comunidades. Entre as práticas recomendadas, destaca-se a necessidade de evitar o contato com água de rios e córregos contaminados, além de promover o correto descarte de dejetos humanos. No contexto da prevenção, as obras de engenharia sanitária representam a principal estratégia para interromper a transmissão da esquistossomose. Essas intervenções são essenciais para evitar a eliminação inadequada de resíduos, impedindo assim a propagação da endemia através de esgotos a céu aberto.
córregos e rios poluídos. No Brasil, o abastecimento de água nas áreas urbanas alcança cerca de 90% da população, contudo, nas zonas rurais, esse índice é significativamente menor. Ademais, apenas metade dos municípios brasileiros dispõe de um sistema eficiente de coleta e tratamento de dejetos, o que agrava a vulnerabilidade dessas regiões à transmissão da esquistossomose. Embora existam tratamentos eficazes, a prevenção por meio do saneamento básico e educação é fundamental para erradicar a doença e melhorar a saúde pública. A conscientização e investimento contínuo são essenciais para o controle dessa enfermidade. Espero que tenham gostado desse programa. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!